Pessoal, vamos lá então. Vamos pegar a nossa Constituição Federal e continuar o nosso estudo dos direitos fundamentais. Peguem aí no material de vocês, que vocês baixaram no site, o artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 5º. Vamos lá. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O que é relevante para o tipo de prova de vocês? Grife, proporcional ao agravo. Proporcional ao agravo. E lá ao final vocês grifem imagem. Então, é assegurado o direito de resposta, grife, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral, grife, ou a imagem. Muito bem, vamos entender o porquê que vocês grifaram isso, vamos entender o que é importante para a prova de vocês no que toca a esse dispositivo. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. O que isso significa? Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que sai nos jornais uma foto sua, na primeira capa do jornal ali, uma foto sua, vou desenhar o Felipe aqui, tá? Vou desenhar o Felipe, ok? Que é mais fácil desenhar o Felipe, né? É mais fácil desenhar o Felipe. Aí quando ele passa a máquina, nem isso tem, né? Então fica assim. Olha só. Ah, tem o óculos, né? Vamos colocar o óculos. Imagine o seguinte, ó. Sai uma foto do Felipe na primeira capa do jornal, dizendo que ele cometeu um determinado crime. Vejam, gente. Esse crime está na fase de inquérito policial. Não houve nem denúncia. O juiz nem recebeu a denúncia. Não existe nem processo ainda, mas já saiu aqui, na primeira capa do jornal, uma foto do Felipe induzindo todo mundo a reputá-lo como criminoso. Muito bem. As coisas se desenvolvem e o Felipe, posteriormente, é totalmente inocentado daquele crime que falaram que ele tinha cometido. Muito bem. Aí o jornal, 6 meses depois, solta uma notinha aqui, ó, de rodapé, dizendo que o Felipe foi absolvido. Pergunto para vocês, isso é proporcional ao agravo? Com certeza não. Quando foi para dizer que ele era culpado, a foto dele saiu na primeira capa do jornal. Quando ele foi absolvido, porque não havia nenhuma prova contra ele, ó, saiu uma notinha de rodapé. Isso é proporcional ao agravo? Não. Então, o que diz a Constituição Federal? Que você tem o direito de resposta proporcional ao agravo. Não vamos confundir o mundo do dever ser da Constituição Federal, muitas vezes, com a prática do dia a dia. O que acontece? Não saiu uma foto dele dizendo que ele era condenado? Então, deveria uma foto dele dizendo que ele é inocente, também na primeira capa do jornal. Isso sim seria algo proporcional ao agravo. Muito bem. A prova pode perguntar para vocês, além de trazer um exemplo, tá? Porque isso pode ser um exemplo para vocês em prova, a prova conta um probleminha, coloca as assertivas para vocês encaixarem o dispositivo da Constituição Federal correto. Além disso, a prova ainda pode perguntar assim para vocês: é certo dizer que o princípio da proporcionalidade está expresso na Constituição Federal? Vou repetir o que a prova pode perguntar. É certo dizer que o princípio da proporcionalidade está expresso na Constituição? É certo, sim.
O princípio da proporcionalidade é um princípio constitucional expresso. E onde está o princípio da proporcionalidade? No artigo 5º, inciso 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Muito cuidado, coloquem uma observação aí nas anotações de vocês, o seguinte: o princípio da razoabilidade, este não está expresso na Constituição Federal. O princípio da razoabilidade é um princípio implícito na Constituição Federal. Tudo bem isso? Vamos prosseguindo então. Gente, princípio da proporcionalidade, então, aqui é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Isso é o princípio da proporcionalidade, que está expresso na Constituição Federal. O princípio da razoabilidade é um princípio implícito na Constituição Federal. Mas, professor, você está dizendo que o princípio da razoabilidade é um princípio implícito, né? Mas e quando a Constituição Federal fala na razoável duração do processo? A doutrina diz que a razoabilidade ali está pura e simplesmente limitada à ideia do processo. Em todos os demais aspectos, aquela razoabilidade seria implícita. Então, a razoabilidade está expressa apenas no que toca à duração do processo. Está inserida no aspecto processual. Em outros aspectos da vida do direito, do cotidiano do direito, a razoabilidade seria um princípio implícito, já que a proporcionalidade não seria aplicado pura e simplesmente aqui, mas em outras facetas da vida, em outros casos, em outros bens da vida estabelecidos no cenário jurídico, interpretativo, etc. Tudo bem? Ótimo. Prosseguindo então aqui, princípio da proporcionalidade, assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. E aí eu pedi para vocês grifarem um outro ponto relevante. Além desse direito de resposta, o Felipe aqui culpado, o Felipe aqui inocente, proporção ao agravo cometido. Além disso, ele vai ter direito à indenização pelo dano material, pelo dano moral e, detalhe, gente, pelo dano à imagem. Alguns em doutrina defendem que dano à imagem estaria inserido na ideia de dano moral. Aqui, para nós do direito constitucional, para fins da prova de vocês, atentem-se. Esse negócio da imagem estar inserido na ideia de dano moral não é uma verdade explícita na Constituição Federal. A Constituição é muito clara quando ela fala do direito de resposta, que a pessoa ofendida vai ter direito a 3 espécies de indenização: pelo dano material, pelo dano moral e pelo dano à imagem. Então, professor, você está querendo dizer que eu posso ter um determinado valor aqui ganhando pelo dano material, ganhar um determinado valor pelo dano moral e ganhar um outro valor pelo dano à imagem? Sim, é isso que a Constituição está dizendo aqui. Por isso que eu pedi para vocês destacarem. Se vocês perceberem que a prova está vindo com essa conversinha de que é apenas indenização por dano material moral e que o dano à imagem é uma espécie de dano moral, para a prova de vocês, apesar das grandes discussões doutrinárias existentes, não caiam nessa. Vão na assertiva que fale dano material, moral, à imagem. Tá claro esse dispositivo?
Muito bem. Artigo 5º, inciso 5º da Constituição. Vamos lá para o artigo 5º, inciso 6º da Constituição. Vamos lá para o artigo 5º, inciso 6º da Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O que vocês devem grifar aqui que é relevantíssimo para a prova de vocês? Grifem, consciência. Então, olha lá, a Constituição não fala? É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Grifem a palavra consciência. Grifem a palavra crença. Grifem a palavra crença. Grifem livre exercício dos cultos. Livre exercício dos cultos. E grifem proteção aos locais de culto. Nossa, professor, quanta coisa, hein? Tudo isso é relevante. Consciência, crença, exercício dos cultos, proteção aos locais de cultos. Muito bem. Muitas vezes, o aluno chega para mim e fala, professor, eu errei uma questão, sendo que eu já li 1000 vezes esse dispositivo, mas eu errei. Por quê, meu filho? O que aconteceu? Professor, eu me esqueci que a Constituição Federal, ela trata de direito de consciência e direito de crença. Ah, esse não é um problema só seu. Todo mundo já ouviu falar do direito fundamental de crença. Não precisa ter feito direito, nunca precisa ter lido a Constituição Federal, nunca precisou ler um livro de direito na vida para saber que existe o direito fundamental de crença. Todo mundo já ouviu falar do direito fundamental de crença. E ele existe? Claro, a Constituição diz isso. Só que nós nos esquecemos que antes mesmo da Constituição atestar que existe o direito fundamental de crença, ela diz que existe o direito fundamental de consciência. Ah, eu sempre esqueço esse negócio de direito fundamental de consciência. É, exatamente. A prova sabe que nós só focamos no direito fundamental de crença e nos esquecemos do direito fundamental de consciência. Mas agora vocês não vão errar mais. Prestem atenção. O direito de crença, de crer em alguma coisa. E vejam, hein, a Constituição Federal não disse o direito de crença em Deus, ou não diz o direito de crença em Deus judaico-cristão, como é a tradição aqui brasileira. Não, ela diz um direito fundamental de crença. Ótimo, isso é um direito fundamental. Só que há também o direito fundamental de consciência. Apesar da doutrina, alguns criticarem esse termo consciência, mas o que significa isso? Professor, o que é direito fundamental de consciência? Significa o direito de não crer em nada. Então, o direito fundamental de crença é o direito de crer em alguma coisa, em alguma divindade. O direito fundamental de consciência é o direito de não crer em nada, em nenhuma divindade. Então, a Constituição Federal, ela respeita aqueles que creem, mas a Constituição Federal também respeita aqueles que não creem. Cuidado com isso para a prova de vocês. Então, é direito fundamental respeitar os que creem, mas é direito fundamental também respeitar aqueles que não creem. Muito bem. É também, gente, direito fundamental exercer os cultos religiosos,
eu pedi para vocês grifarem livre exercício dos cultos, bem como os locais de culto. Então, olha só, a Constituição Federal, ela traz como direitos fundamentais o direito de crer, o direito à livre expressão dessa crença, ao livre exercício da manifestação dessa crença, e também ela prevê como direito fundamental a proteção dos locais, dos templos religiosos, onde se manifesta essa crença, ok? E ela também respeita o direito de não crer em nada quando ela fala da consciência. Ok? Perfeito, isso. Superado o artigo 5º, inciso 6º, vamos para o artigo 5º, inciso 7º da Constituição. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Circulem civis e circulem militares. Então, o que diz a Constituição Federal? Que é um direito fundamental haver assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Professor, me dá um exemplo aí de assistência religiosa de internação coletiva nas entidades civis e militares. Penitenciárias, cadeias. Nós não temos locais próprios para os militares, as prisões militares? É internação coletiva. E as cadeias, os presídios em geral para os não militares, o que a gente chama de internação coletiva civil. Hospitais. Então, nós temos hospitais militares, nós temos hospitais civis. São instituições de internações coletivas. Neste caso, então, é assegurada a assistência religiosa. Pode ir lá o padre, pode o pastor, pode o rabino, etc. Tudo bem isso? Ótimo! Prosseguindo, então, vamos para o artigo 5º, inciso 8º da Constituição. Artigo 5º, inciso 8º. Peguem aí no material de vocês. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. O que é importante para vocês é grifem essa última parte. Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Grifem toda essa segunda parte. Gente, o que é isso? Olha, ninguém poderá ser privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Claro, imaginem o seguinte, olha, aqui nesta faculdade só entra pessoas que tiverem determinada ideologia política, religiosa ou filosófica. Isso não seria interessante para uma sociedade democrática. Então, ninguém será privado de direitos. Claro, salvo se você invocar esses argumentos filosóficos, religiosos ou políticos para se livrar de uma obrigação. Eximir-se significa livrar-se de uma obrigação legal a todos imposta. Vou dar um exemplo para vocês. Olha, a minha religião não me permite pagar IPTU nem IPVA. Opa, me fala que religião é essa que eu também vou aderir a esta religião. Teria sentido isso? Jamais. Então, claro, você não pode ser privado de direitos por motivo de convicção filosófica, política, religiosa, salvo se você invocar estas questões para livrar-se de uma obrigação legal a todos imposta. Aí, claro, você vai sofrer as consequências da lei em relação a isso. Muito bem, prosseguindo. Olha o que diz o artigo 5º para nós, inciso 9º da Constituição.
Artigo 5º, inciso 9º da Constituição. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. O que é importante para nós é essa última parte aqui, ó. Independentemente de censura ou licença, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Olha, nós já não vimos que a expressão do pensamento é um direito fundamental? Nós vimos isso. Então, este dispositivo é uma consequência da expressão do pensamento científico, da expressão do pensamento artístico, dos meios de comunicação, independentemente de censura ou licença. Imaginem o seguinte, gente. Olha como estaríamos inseridos em uma ditadura, por exemplo, se toda matéria jornalística tivesse que passar pelo crivo do governo federal, por exemplo. Olha, jornais de circulação nacional, todas as vezes que vocês forem comunicar alguma coisa às pessoas, por favor, vai ser obrigação de vocês enviar essa matéria aqui para um setor dentro do governo federal ler e saber se vocês devem ou não divulgar isso. Teria razão de ser? Jamais. Estaríamos inseridos em um regime não democrático. Por isso que a Constituição Federal estabelece de uma forma bem clara e evidente que a expressão artística, científica e de comunicação não está fadada à censura nem a uma prévia licença. O Supremo Tribunal Federal tem uma decisão relevante, inclusive eu já vi cair em prova isso, no seguinte sentido. Vocês já viram quando vocês vão assistir os programas de televisão que tem a classificação 12 anos, classificação 18 anos e tal. Realmente, isso é um ditame constitucional, mas nem estes programas, eles podem ser censurados, diz o Supremo Tribunal Federal. O que há aí é uma classificação, é a classificação, classificado para maiores de 18 anos, mas jamais pode existir uma censura prévia. O que pode existir por parte do governo é uma fiscalização quanto à classificação, mas jamais quanto ao seu conteúdo. Tá claro isso? Muito bem. Prosseguindo. Vamos para o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Gente, uma vez eu vi uma pergunta tão capciosa em prova, tão capciosa, e eu tenho certeza que vários alunos escorregaram. Uma vez, numa aula de resolução de questões aqui no cursinho, eu até trouxe, é da banca da VUNESP, eu até trouxe essa questão para que os alunos debatessem aí, para saber, onde está o erro e tal. Muitos na hora, professor, eu não estou conseguindo achar, realmente foi uma pergunta extremamente capciosa. Peguem aí o material de vocês, gente, e deem uma olhada. Olha, aqui nós vamos ser bem focados para a prova teste, não vamos ficar conversando sobre o sexo dos anjos aqui, da diferença entre intimidade, vida privada e tal. Os ciclos maiores e menores, não. Vamos direto ao ponto. Deem uma olhada no artigo 5º, inciso 5º. E deem uma olhada no artigo 5º, inciso 10. Olha o que diz, só voltem um pouquinho no inciso 5º. Ó. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, o artigo 5º, inciso 5º,
é expresso em estabelecer 3 indenizações. Perceberam isso? Material, moral e imagem. Agora, vamos lá no artigo 10, no inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado direito à indenização pelo dano material ou moral. Veja, no inciso 10, a Constituição Federal traz apenas 2 tipos de indenização. Sabe o que a prova fez? Acompanhe comigo. A prova colocou assim: assinale a assertiva correta. A. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material e moral. Trouxe assim. Aí vem a assertiva B. Assertiva B. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material, moral e à imagem. Gente, o que a prova fez? Ela inverteu as redações. Perceberam isso? Então, vejam só, de forma muito objetiva, para a prova teste, sem entrar em discussões maiores aqui com vocês. O direito à indenização pela violação à imagem está inserido no artigo 5º, inciso 5º, quando fala do direito de resposta proporcional ao agravo. Quando a Constituição, no 5º inciso 10, vai falar da violação à vida privada, à intimidade, ela fala de indenização por dano moral e material. E se esquece de falar de dano à imagem. Aí tem várias discussões doutrinárias dizendo sim que valeria também aqui o dano à imagem. Mas como nós estamos numa banca que gosta muito de aspectos de lei, de aspectos legislativos e que gosta de fazer esses pegas com vocês, atentem-se muito, muito a este detalhe. Muito bem, gente. Na próxima parte da nossa aula, nós vamos estudar o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Então, até mais. Um abraço.